Vou falar de um tema que não tem muito a ver com assédio moral, mas pronto. Tudo começa aqui na central de produção de energia elétrica. É isso? Ok. Portanto, vamos produzir energia elétrica, portanto, uma tensão alternada sinusoidal, com uma frequência de 50 Hz, 50 ciclos por segundo. Depois, esta tensão é elevada, através de um transformador elevador, é transportada, portanto, transportada e depois chega ao PT, posto de transformação, é distribuída em rede de baixa tensão e depois chega ao utilizador final, neste caso será um estaleiro. Como vocês já verificaram, já viram com certeza que há passas que pousam em cima de linhas de média tensão ou de alta tensão e não lhes acontece nada. Porquê? Porque não existe uma diferença de potencial. Portanto, como não existe diferença de potencial, portanto, o pássaro, o animal, não é percorrido por corrente. Bem como o homem é que é mais raro, não é? Nesta situação aqui, temos um rato que foi eletrocutado, portanto, como ele está sujeito a uma diferença de potencial, portanto, entre dois condutores de potenciais diferentes, vai ser percorrido por uma corrente. E essa corrente provocou-lhe morte pela passagem da corrente elétrica. Ou seja, uma coisa muito importante, só há passagem da corrente elétrica quando se verifica uma diferença de potencial. Caso contrário, não há risco para a pessoa ou o animal. Portanto, a eletricidade não tem cor, não tem odor, não faz ruído, mas sente-se. Temos aqui uma simulação de um choque elétrico por contacto indireto, ou seja, a torradeira, há ali um problema de isolamento, a torradeira, a carcaça metálica fica eletrizada e a pessoa, ao tocar, fecha o circuito pelo transformador, portanto é eletrocutado. Definições às vezes há alguma confusão entre aqui as definições do que é o choque elétrico, eletrização e eletrocução. Portanto, choque elétrico é a passagem da corrente elétrica pelo corpo humano, eletrização são as manifestações como queimaduras, tetanização, fibrilação ventricular, portanto, é a eletrização. Eletrocução é a morte pela passagem da corrente elétrica. Quais são os fatores principais? Há outros, mas estes são os fatores principais que influenciam a eletrização. A intensidade da corrente, tempo de exposição e o percurso da corrente elétrica. Isto é fundamental. Porque, se vocês repararem, portanto, temos aqui fase neutro, quando o circuito passa pelo coração, a probabilidade da pessoa morrer eletrocutada é extremamente elevada, porque o coração entra em fibrilação. O que é a fibrilação? A fibrilação é quando o coração, portanto, ele funciona de forma sincronizada, as fibras musculares contraem e distendem sincronizadamente. Quando é sujeito a uma corrente elétrica, portanto, elas ficam desincronizadas e depois, se nada for feito, o coração acaba por parar. E por isso é que tem que se utilizar o desfibrilador, ou seja, leva um novo choque elétrico que vai sincronizar as fibras musculares e o coração volta a funcionar. Como vocês viram, temos aqui portanto, este trabalhador não morreu, sofreu um choque elétrico e se vocês podem ver aqui os pontos de entrada e de saída. Portanto, entrada na cabeça, saída no braço direito. Ou seja, o circuito não passou pelo coração. Porque, se vocês repararem, as queimaduras demonstram que a corrente foi elevada. Ele esteve sujeito a uma corrente elevada. Mas como a corrente não passou pelo coração, conseguiu safar-se, por assim dizer. Se vocês repararem aqui neste esquema, a partir de uma corrente extremamente baixa, 30 mA, já começa a existir limiar da paralisia respiratória. E os 75 mA podem provocar fibrilação ventricular irreversível. Portanto, como podem verificar, a corrente de 75 mA não é portanto, é uma corrente baixinha, muito baixa. Agora lá está, se o circuito passar pelo coração, o percurso da corrente passar pelo coração, a probabilidade da pessoa morrer por paragem cardíaca é extremamente elevada. Como já se falou aqui em riscos, portanto, a eletricidade é perigosa porquê? Porque tem o potencial de provocar dano. Nós temos aqui uma instalação elétrica. Essa instalação elétrica, onde há corrente elétrica, existe o potencial de dano. Sempre que nós vamos tirar uma ficha, ligarmos um interruptor, manipularmos com algum equipamento elétrico, existe esse risco. Ele pode ser baixo, médio ou alto. Portanto, aqui o risco será elevado. Porquê? Porque vocês podem ver aqui um interruptor assim um bocado em mau estado. O trabalhador, ao operar esta betoneira,
estes botões de comando, portanto, corre risco de ser eletrocutado. Contacto com a eletricidade. Há vários tipos. Direto, contacto direto, indireto e por arco elétrico. Portanto, o contacto direto é um contacto entre fase e neutro. Pode ser entre fase e neutro ou fase terra. Fase e neutro é a mesma coisa que meter os dedos na tomada, não é? Porque a tomada, estamos a falar de sistemas monofásicos, tem uma fase e um neutro. Se eu colocar lá um dedo na fase e outro dedo no neutro, vou ser percorrido por uma corrente elétrica. E isso será um contacto direto. Mas esta situação aqui é rara, é óbvio. Agora aqui, contacto fase-terra já não é tão raro. Temos aqui uma eletrocução, portanto um acidente de trabalho mortal. O trabalhador foi manipular um equipamento que estava num PT privativo, de um estaleiro, tocou no barramento, tocou aqui neste barramento de fase. Se vocês repararem, eu tenho aqui alguma pele. O ponto de entrada foi precisamente a mão direita. Ele, ao tocar neste barramento, este é um barramento que não está isolado, morreu eletrocutado por fase terra. Ora, o que é que aconteceu? Ele tinha um equipamento, tinha um disjuntor neste quadro privativo. Era um funcionário administrativo que se deslocou ao quadro, abriu o quadro e manipulou aqui este equipamento, este disjuntor. Ora, ele provavelmente ter-se-á distraído, ou ele não fazia a menor ideia de que este barramento tinha tensão, porque não era uma pessoa instruída, portanto, ou seja, os PTs privativos têm que ter chave, e só o técnico responsável é que pode abri-lo. E pronto, e aconteceu. Portanto, ele tocou aqui e morreu eletrocutado. Temos agora, estivemos a falar de contacto direto. Contacto indireto. Aqui temos, portanto, vocês estão-me a ouvir bem, não estão? Ok. Temos aqui aparelhos, isto é a representação esquemática de um aparelho, ou seja, é a carga, pode ser um equipamento elétrico, e aqui este preto exemplifica a carcaça metálica, o invólucro do equipamento. Ora, o contacto indireto entre duas massas metálicas de equipamentos diferentes é uma situação rara, mas pode acontecer. Agora, contacto entre a massa metálica e a terra é bastante frequente. E temos aqui um outro exemplo de um acidente mortal, um acidente de trabalho mortal, em que o trabalhador encostou-se a este projetor, como vocês podem ver, o projetor está danificado, ele teve, portanto, e provavelmente a carcaça metálica tinha corrente, ele, portanto, estava a fazer uma betonilha, o pavimento estava molhado, ele também, isto foi no verão, era uma pessoa grande, estava a suar, encostou-se aqui as costas, encostou-se aqui ao projetor e morreu eletrocutado. E porquê? Porque o quadro elétrico que fornecia energia elétrica àquele equipamento era proveniente de um quadro elétrico de um estabelecimento comercial e, como vocês podem ver, este quadro elétrico não tem qualquer dispositivo diferencial. Para além das anomalias que vocês veem aqui, não é? Portanto, este equipamento não tinha um aparelho de corte sensível à corrente diferencial residual. Se tivesse, o trabalhador não tinha morrido. E aqui, este é um esquema que parece muito complexo, mas não é. Portanto, está mais ou menos exemplificado aqui o que aconteceu ao trabalhador. Portanto, ele encostou-se à carcaça metálica do projetor. Só que, se esta carcaça metálica estivesse ligada à terra e se aquele quadro tivesse um interruptor diferencial de alta sensibilidade, ou seja, mal houvesse uma descarga à terra, o circuito abria. Portanto, o disjuntor do diferencial funcionava e abria o circuito, deixava de haver corrente e o trabalhador não tinha morrido. Temos agora proteção contra choques elétricos. Medidas passivas. A medida passiva é para diminuir a probabilidade de ocorrer o acidente. Choque elétrico. Portanto, ou seja, vamos impedir que haja a probabilidade de haver um contacto com uma massa metálica. A medida ativa é feita com equipamentos, com aparelhos de corte automático. Portanto, vai diminuir a gravidade. Lá está, o tal trabalhador, se existisse naquele quadro elétrico um interruptor diferencial, havia uma passagem à terra e ele era acionado, abria o circuito, o trabalhador ainda estaria por cá. Portanto, salvava-se. Portanto, passivas, invólucros, evitar que haja a probabilidade de contacto com peças em tensão. Medidas ativas, a utilização de equipamento de corte automático. Lá temos aqui os isolamentos. Oh, portanto, vocês estão a ver aqui um barramento. Portanto, tem aqui um isolamento para evitar que a pessoa toque na peça em tensão, normalmente em tensão. Barreiras ou invólucros, utilização de tensão reduzida, de segurança, utilização de transformador do isolamento
e com medidas complementares a utilização de interruptores diferenciais de alta sensibilidade. Temos aqui o interruptor diferencial de alta sensibilidade, um monofásico e um trifásico, portanto, ao bipolar, tetrapolar. Portanto, estes equipamentos servem para proteger de contactos indiretos e contactos diretos. Temos aqui, de forma simplificada, o que quer dizer estes números, não é? Uma coisa importante que vocês têm que olhar é que é para a sensibilidade do interruptor diferencial. Às vezes aparece IΔLTN 0,03, isto quer dizer 30 mA, portanto, ou seja, isto é um interruptor diferencial de alta sensibilidade. Pronto, aqui tem um funcionamento, assim, de forma básica, do interruptor diferencial. Portanto, isto é mais que um transformador, tem uma bobina, tem aqui 2 regulamentos, fase e neutro, que este é monofásico, bipolar, e depois tem aqui outro regulamento. Ora, a corrente que entra é igual à corrente que sai, ou seja, o fluxo gerado é igual, sinal contrário, nula-se. Portanto, não há variação de fluxo, esta bobina não é excitada. Quando há uma passagem à Terra, se vocês repararem, portanto, aqui a carcaça há uma passagem à Terra e então aqui já não é, o fluxo já não é zero, já não se anula. Existe uma variação de fluxo que vai fazer acionar o eletroímã que vai abrir o circuito. Portanto, basicamente é assim que funciona o interruptor diferencial. Portanto, temos aqui um pequeno clipe que demonstra que se deve fazer um teste mensalmente ou periodicamente, deve-se fazer um teste ao diferencial. Para quê? Para verificar se ele está a funcionar. Porque, efetivamente, em muitas obras e outros locais de trabalho, eu verifico, faço o teste e verifico que o interruptor diferencial está avariado. Portanto, logo tem que ser substituído. Agora, temos as sensibilidades dos interruptores diferenciais, já sabem que para as obras, portanto, os interruptores diferenciais têm que ser de alta sensibilidade. A lei assim o exige, mas não é só uma questão de lei, como vocês vão ver mais à frente. Portanto, alta sensibilidade inferior a 30 mA, média sensibilidade 30 mA a 1 A e baixa sensibilidade acima de 1 A. Normalmente nas nossas casas temos o disjuntor diferencial, que é o interruptor diferencial mais o disjuntor magnetotérmico. E o que a EDA nos coloca, normalmente esse disjuntor diferencial é de 500 mA de sensibilidade. Ora, aqui temos uma situação que acontece muitas vezes, ou seja, quando há um problema e está sempre a disparar o interruptor diferencial, o que é que eles fazem? O que é que as pessoas fazem? Ou fazem um bypass, portanto, da entrada para a saída, ou seja, anulam o funcionamento do interruptor diferencial, ou então cortam o condutor de terra, seccionam o condutor de terra. Isso acontece muitas vezes. Em vez de resolverem o problema, que o equipamento está avariado, não. Utilizam estes esquemas e assim, claro que ficam em... Portanto, a segurança elétrica não se faz. Temos aqui um quadro que eu referi há pouco, são as curvas de segurança. Se vocês repararem, aqui temos a corrente em miliamperes, corrente que atravessa o corpo e aqui a duração dessa passagem de corrente em milissegundos. Se vocês repararem, temos aqui várias áreas, várias zonas, desde a zona 1, AC1, AC2 até AC3. A partir daqui começa a ser complicado e na AC4 a probabilidade é extremamente elevada de se verificar fibrilação ventricular, paragem cardíaca e morte. Ora, portanto, o limiar será aos 30 mA. Ora, portanto, aquela questão da exigência dos 30 mA não é só da lei, é a lei baseada em factos. Temos aqui um exemplo, se vocês repararem aqui, para uma corrente de 50 mA, portanto, faço aqui uma seta ascendente até a curva C2, ou seja, tenho 2000 milissegundos, ou seja, tenho 2 segundos para o circuito abrir, 2, já está. Portanto, e a corrente não é nada de especial, são 50 mA. Se nada for feito, se o trabalhador ficar sujeito a uma corrente durante mais tempo, pode morrer. Estão a ver? Portanto, esta zona aqui é complicada. A probabilidade de morrer a partir da C2, C3 é extremamente elevada. Como é que se faz a proteção contra contactos indiretos? Através da utilização de equipamentos de classe 2, ou duplo isolamento. Normalmente os equipamentos têm um quadrado dentro de outro quadrado. Ora, isso quer dizer que é de classe 2. Tem este símbolo. Separação elétrica por transformador de isolamento. Aqui há uns anos as casas de banho dos hotéis utilizavam muito este sistema. Portanto, tinham um transformador de isolamento, ou seja, para a pessoa ficar isolada da rede e assim ficar em segurança. Ligação à terra dos equipamentos classe 1 de isolamento, por exemplo, betoneiras, gruas, etc. E ligações equipotenciais, ou então a utilização de tensão reduzida de segurança. E com medidas complementares,
Utilização do interruptor diferencial. Falamos agora de prevenção de risco de incêndio. Portanto, a proteção sobre intensidades é feita através de fusível ou disjuntor. Portanto, e vai proteger contra sobreintensidades, que são curtos-circuitos e sobrecargas. Temos aqui o tal disjuntor. Este não é interruptor diferencial, isto é um disjuntor magnetotérmico. Isto é o símbolo do disjuntor magnetotérmico. Porquê? Porque ele tem uma componente magnética para curtos-circuitos e uma componente térmica para sobrecargas. Tenho aqui um exemplo de funcionamento portanto, aqui da parte contra curtos-circuitos. Portanto, aquilo é basicamente um eletroímã. Portanto, há um núcleo de ferromagnético que vai correr numa bobina, que está aqui. Quando há um curto-circuito, a corrente é extremamente elevada e funciona a componente magnética. Para a parte de sobrecargas, portanto, nas sobrecargas, aquilo é uma bilâmina, basicamente é uma bilâmina com dois materiais coeficientes de dilatação diferentes, que está onde existe um enrolamento, e é assim, portanto, ela vai aquecendo, portanto, o disjuntor não dispara logo. Vai aquecendo, portanto, ele está devidamente dimensionado. Depois, o coeficiente de dilatação, portanto, tem coeficientes diferentes, portanto, a lâmina vai deformar e vai acionar portanto, o sistema que vai abrir o circuito. Portanto, se vocês repararem, isto é um esquema, não é? Temos aqui a parte magnética, curtos-circuitos, parte da bilâmina, que é contra sobrecargas. Portanto, eu tenho aqui um pequeno filme sobre um curto-circuito que eu provoquei. Se vocês repararem, o condutor que está isolado, portanto, o isolamento começa a derreter, e se fosse um fio mais pequeno, ele fundia. Portanto, aquilo é um curto-circuito. Podem atingir, portanto, atingimos ali correntes de 145 amperes, que é uma corrente já bastante substancial. Qual é o equipamento que se utiliza para curtos-circuitos? O disjuntor magnetotérmico, como já expliquei. Portanto, se estiver devidamente dimensionado, ele vai abrir o circuito e, portanto, vai eliminar o curto-circuito. A legislação que se aplica, vamos agora falar então nos estaleiros, a legislação que se aplica aos estaleiros de construção é a secção 704, instalações em estaleiros. Portanto, tem lá tudo sobre estaleiros, como é que deve ser a cablagem, como é que deve ser os quadros, que tipo de proteção é que se deve instalar num estaleiro. Portanto, basicamente, numa instalação elétrica no estaleiro, portanto, isto é um estaleiro grande, não é? Mas acho que temos estaleiros grandes, em que temos um quadro principal, depois temos vários circuitos, proteções, se vocês repararem aqui já temos proteção de 30 mA, que vão alimentar outros equipamentos, portanto, betoneiras, gruas, crivos, sei lá, uma série de equipamentos. Portanto, e às vezes vão alimentar, saem daqui circuitos que vão alimentar pimenteiros, são quadros elétricos volantes. Epá, isto andam depressa. E caramba. 5 minutos. Então eu vou andar mais depressa. Pronto. Temos aqui um esquema, o sistema elétrico utilizado no estaleiro, como em nossas casas, é o sistema TT, ou seja, em que a terra, portanto o neutro do secundário, do transformador no posto de transformação é ligado à terra de serviço, e as terras, carcaças metálicas, estão todas ligadas à terra, portanto é o chamado sistema TT, ligação do neutro à terra de serviço e a ligação das massas metálicas à terra de proteção. Portanto, temos quadros. Os quadros, vocês têm que terem atenção nos quadros que escolhem para as obras. Portanto, temos aqui tomadas monofásicas, trifásicas. Este quadro até está provido de um botão de emergência. Portanto, ele tem um IP, que é o índice de proteção 6.5. O primeiro algarismo é contra a penetração de poeiras e o segundo contra a penetração de líquidos. E é um equipamento de duplo isolamento. Claro que, se vocês repararem, ele está devidamente identificado, tem as proteções diferenciais, etc. Aqui é o pimenteiro. Normalmente temos o quadro central e depois temos um pimenteiro que está mais perto da frente de trabalho. Ele também tem as suas tomadas e o diferencial, etc. Pronto, e aqui tem um esquema de um quadro elétrico muito básico, que é o que encontramos nas pequenas obras de construção civil. Portanto, normalmente ele é constituído por um interruptor diferencial, depois dois disjuntores, ou seja, que vai proteger dois circuitos, e temos aqui os barramentos de neutro, barramento de terra, e o barramento de terra é ligado à terra de proteção. Aqui temos, portanto, de uma forma simplificada, uma betoneira, que temos aqui o motor, não é? A fase e o neutro vão alimentar o motor, e a terra vai estar ligada à carcaça metálica, está bem? Porque havendo a tal
Se a carcaça metálica normalmente não é para ter corrente, não é? Mas quando tem, ela vai à terra e a terra vai fazer acionar o interruptor diferencial. Portanto, basicamente, temos quadros com este IP, portanto, ou seja, o primeiro está em condições, o segundo já não está, não é? Ou seja, o índice de proteção no segundo já não é verificada. O índice de proteção é precisamente isto. Portanto, primeiro algarismo, proteção contra a penetração de corpos sólidos e o segundo contra a penetração de líquidos. E depois a ligação à Terra é fundamental. Ora, a ligação à Terra não pode ser feita como aqui está. E como vocês podem ver, faz todo o sentido utilizarmos os interruptores diferenciais de alta sensibilidade e ligação à Terra, porque o ambiente à volta, por exemplo, de betoneiras é molhado, úmido, portanto, o que é bastante perigoso. Claro que o eletroterra não pode ser um ferro de construção, não é? E enfiar um ferro de construção em areia, em bagacina, em gravilha, claro que não funciona, porque a resistividade é elevada, portanto, e a resistência à terra é bastante elevada. Temos aqui várias irregularidades que detectei, portanto, isto é um quadro elétrico que estas fotografias foram tiradas em 2002. Ora, em 2022, portanto, a diferença não é muita. Já existe ali um interruptor diferencial, que já não é mau, mas pronto, vocês podem ver como é que está o quadro elétrico. As irregularidades comuns, portanto, a utilização das pontas descarnadas dos cabos, como fichas, portanto, sem fichas estragadas, portanto, cabos completamente deteriorados ao nível da bainha, a utilização, por exemplo, de fitas de pintor, para fazer isolamentos, etc. Uma coisa importantíssima que tem que se verificar integralmente é a cor dos condutores. Portanto, temos o condutor que a alma é cobre e o isolamento tem várias cores para identificar os condutores. Portanto, se é de fase, se é de neutro, se é de terra de proteção. Portanto, os condutores de fase podem ser de cor castanha, o isolamento, plástico, ou negro, o condutor neutro, azul, e o condutor de proteção verde-amarelo. Às vezes acontece isto, é uma situação que até tem que o condutor verde-amarelo, que não pode ter tensão, não é? Que é de proteção, estava a ser utilizado como um condutor de fase, como vocês podem ver aqui. Portanto, e por acaso, o eletricista que lá estava, que não era português, apanhou um choque. Portanto, ele estava a manipular o condutor de proteção, perguntei-lhe o que é que era, ele foi pegar no condutor de proteção, apanhou um choque. E depois, a partir do dia que vi, fui verificar se tinha ou não tensão. Pronto, como vocês sabem, isto deu um alto, não é? Pronto. Os cabos que devem ser utilizados em estaleiros são cabos flexíveis e são cabos que têm que ser resistentes à água e à abrasão, está bem? Não é cabos rígidos, como eu costumo ver, muitas vezes, cabos rígidos. Portanto, podem ser estes ou similares. Outra coisa extremamente importante, os cabos têm que ser certificados, todos os equipamentos, a aparelhagem de corte tem que ser certificada, os quase elétricos certificados, os cabos certificados. Portanto, todos os equipamentos utilizados têm que ser certificados. Ora, aqui temos um exemplo, não é? Ou seja, eles aqui pouparam no copo. E isto o que é que acontece? Acontece, por exemplo, situações destas de incêndios em casa, está bem? Prevenção de riscos em trabalhos na proximidade de linhas elétricas. Temos aqui um pequeno filme que identifica, portanto, o toque. Isto às vezes acontece, vocês vão ver, também já aconteceu aqui, nos Açores. Portanto, pode haver toque ou não. Portanto, quando a tensão é elevada, basta aproximar e salta o arco elétrico. Portanto, faz o contacto por arco elétrico. Aqui também nos cabos enterrados também acontece às vezes, eles não estão sinalizados, as pessoas não sabem, e tocam no cabo e provocam aquele incêndio. Tivemos aqui, este aqui é um exemplo de um acidente que aconteceu, portanto, isto é uma bomba, estava a betonar o lintel de fundação de um poço absorvente, podiam tê-lo feito de outra maneira, portanto, ela tocou, portanto, a lança tocou na linha, que vocês vão ver, uma linha de média tensão, 15 kV, porque é assim, por exemplo, se for ao fim da tarde, num dia nublado, o operador quase não consegue ver os cabos, porque ele estava a manobrar esta bomba de betão, a lança, na perpendicular à linha de média tensão, que é uma situação extremamente perigosa. E o que é que acontece? Ele estava a utilizar um comando remoto por cabo, está quase, e, portanto, ele foi eletrocutado, ele tinha aqui, isto é uma simulação, não é? Ele tinha o comando mais ou menos aqui na zona da barriga, portanto, ele foi eletrocutado. Por acaso, eles tinham um comando remoto por rádio, mas estava avariado. Portanto, se tivesse por rádio, provavelmente ele não tinha morrido. Mas pronto, mas este tipo de trabalhos é que têm que ser evitados. Eu tenho aqui um exemplo, também é um pequeno filme, que vocês estão a ver. Portanto, eu tenho aqui duas hastes metálicas, são cobre, estão afastadas de 5 milímetros. Portanto, tenho aqui um transformador elevador de tensão,
estão separadas de 5 milímetros e saltam um arco de um para o outro. Ora, isso acontece, por exemplo, em trabalhos perto de linhas de média tensão, alta tensão, muito alta tensão. Por isso é que temos que ter em atenção que, para fazermos trabalho junto de linhas de média tensão, alta e muito alta tensão, temos que utilizar estas distâncias de segurança. Portanto, provavelmente aí não haverá problemas. Mesmo assim é preciso ter cuidado. Portanto, utilizar um equipamento debaixo de uma linha é muito perigoso. Medidas de prevenção. Evitar realizar trabalhos com máquinas na proximidade de linhas de média tensão, programar trabalhos, utilizar outros equipamentos, observar as distâncias de segurança, sinalizar as linhas aéreas com bandeirolas, identificar e sinalizar as linhas subterrâneas, isso para trabalhos subterrâneos. Há linhas subterrâneas, não é? Portanto, outra coisa importante que se passa quando há uma descarga à terra. Se vocês repararem, portanto, ela tocou na linha e a descarga faz-se através das sapatas, dos pontos de apoio. Portanto, isto é como um raio atmosférico, como uma descarga atmosférica. Ela cai no sítio e depois forma-se ali uma série de curvas de tensão concêntricas, vão-se espalhando até se diluírem. Ora, acontece o mesmo neste tipo de equipamentos quando tocam em linhas, quer linhas subterrâneas, quer linhas aéreas. E isso vai gerar o quê? A tensão de passo. E já vimos que quando há uma diferença de potencial, vai circular uma corrente elétrica. E essa corrente elétrica pode provocar a morte. E provoca muitas vezes a morte por tensão de passo. Por exemplo, quando há uma descarga atmosférica, a pessoa tem que, se estiver num espaço livre, tem que se pôr numa posição agachada e com o pé juntos. Portanto, às vezes acontece com o gado. Há muito gado, por exemplo, o raio cai aqui e o gado estava aqui neste local e morre. Porquê? Por causa da tensão de passo. Acontece muito. Temos agora mais um clipe. Portanto, e é assim, a pessoa deve manter-se dentro do habitáculo do equipamento quando há um toque numa linha. Ou então, se houver um incêndio, e às vezes acontece, tem que sair, mas tem que sair com determinados requisitos. Ou seja, como estão a ver, ele está a saltar precisamente para evitar a tal tensão de passo. Ou então, afastar-se muito devagarinho. Porque, havendo a tensão de passo, a probabilidade de ocorrer um acidente elétrico grave ou mortal é elevada, extremamente elevada. Prontos, e para acabar, quando há um acidente elétrico, a primeira coisa que se faz é separar o acidentado da fonte. Como é que se faz isto? Proceder ao corte, manobrando o aparelho de corte geral, corte da energia, não é? Desligar a ficha da corrente, separar o acidentado com uma vara isolante ou madeira seca. Porque é assim, a pessoa às vezes quer salvar o outro trabalhador e acaba por morrer. Está bem? É preciso ter muito cuidado. Claro que às vezes acontece o seguinte, às vezes o quadro elétrico, onde é que ele é? Onde é que ele está? Onde é que é o corte? Às vezes, mesmo nas empresas, os quartos estão obstruídos, os quadros elétricos estão obstruídos com materiais diversos. Portanto, a pessoa tem que saber onde é que eles estão, porque era para operar e abrir o circuito. Pronto, e é só isto. Obrigada, engenheiro. Mas o tema era interessante, por isso eu fui deixando. Obrigada, engenheiro. Esqueci-me de referir no início, à semelhança do que aconteceu no primeiro painel, tanto a plateia pode colocar perguntas, como as perguntas também podem ser colocadas através da plataforma, quem está a assistir.